Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje iremos, como já está aí no título, na capa, hoje iremos falar de Eliana Maria de Lima, cantora, intérprete paulistana, uma das mais importantes vozes do samba como um todo, né? Mas no carnaval, aqui a gente vai ser polêmico, a gente vai dizer aqui que a gente já diz, não, já coloca aqui como é o que eu acho que é. É a voz do carnaval, Eliana Maria de Lima, nascida em São Paulo em 19 de setembro de 1961, com mais de 2 milhões de álbuns, né, de cópias vendidas, 3 discos de ouro, 2 discos de platina dupla, e que é conhecida aí no mundo do samba ou como rainha do pagode, como rainha do samba, mas aqui no nosso podcast ela vai ganhar um novo título, que é a voz do carnaval. Então não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, no Twitter e no Facebook, e aqui no YouTube não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever em nosso canal e de tocar o sino de notificações. Está chegando o carnaval, hein? Está chegando aí o mês de julho, que é onde o fervo começa. Também não deixe de se inscrever nas plataformas do Sampa Samba, nas plataformas de áudio, para você receber as notificações dos episódios. Então é basicamente isso, né? O Carnaval de São Paulo tem grandes intérpretes na sua história: Mano da Mangueira, Talismã, Jangada, Tobias, quem mais? Royce do Cavaco, Ernesto de Teixeira, e entre outros vários. Mas eu acho que nenhuma voz marcou tanto o carnaval paulistano como a voz de Eliana de Lima. Você tem, como eu disse, homens que têm um papel, protagonismo muito grande, mas acho que a Eliana de Lima ela tem uma voz que marcou gerações, acho que ainda marca. É uma cantora que, de certa forma, performou sem nenhum pudor, sem nenhum medo de julgamento ou algo do tipo. Desde nova, desde muito cedo, né, ali com seus 15, 16 anos, ela tá nessa empreitada, nessa caminhada, e eu acho que ela deveria ser mais reverenciada do que ela é, né? Eu acho que o Carnaval de São Paulo tem uma grande dívida, né, que eu diria, com grandes personagens. Eu acho que Eliana de Lima é uma dessas mulheres que mereciam mais reconhecimento e mais voz, e por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse tributo a ela, né, Eliana de Lima. Bem, antes de mais nada, acho que o ponto que eu acho que é mais interessante quando a gente olha a carreira da Eliana é exatamente o contexto, se assim podemos dizer, em que a carreira dela começa, né? Porque ela ali nos anos 70, né, no meio dos anos 70, quando ela entra pela primeira vez numa quadra de escola de samba, quando ela canta pela primeira vez para um público, é uma década de 70. Então a gente está falando aqui do auge da ditadura militar, a gente está falando de uma região que é a Vila Prudente, uma região que na época já não era tão assistida assim em termos de oportunidade pela prefeitura de São Paulo. Então você ter uma mulher cantando num espaço marginalizado pela sociedade, num ritmo que também era marginalizado pela sociedade, a gente já pode ter aqui em mente que a carreira, né, a performance da Eliana de Lima, acho que foi sempre marcada, ou foi marcada para impactar e para fazer sucesso. Então, nesse sentido, né, esses anos 80, que é quando ela vai ter esse auge, primeiro no carnaval e depois nas discografias, né, nos álbuns que ela vai fazer, principalmente nos anos 90, acho que a gente está falando aqui de um começo de carreira que talvez, se assim podemos falar, é um tanto quanto improvável de acontecer, né? Ela não é a primeira pessoa do carnaval a fazer sucesso, mas eu acho que ela é a que marcou mais, de certa forma, os dois pontos, né? Tanto em álbum quanto no caso, no carnaval. Porque você tem grandes intérpretes que fizeram sucesso, história no carnaval, mas que não necessariamente isso se desdobrou para a carreira musical de fato. Então acho que a Eliana de Lima ela tem essa característica, né, esse ponto que eu acho que é bastante interessante. Eu vou destacar aqui 3 aspectos que eu acho que são bastante importantes a gente aqui relevar. Acho que o primeiro deles é exatamente o machismo, que ela sempre fala, né, que ela sempre noticia em entrevistas, em podcasts em que ela participa,
que é exatamente o machismo, não só na época em que ela começou, seja para ela cantar ou para exatamente assumir o cargo na avenida, e até mesmo nas oportunidades, né? Porque ela mesma coloca isso como um ponto muito importante. E que, de certa forma, por mais que persistisse, né, se impôs dentro da sua figura, né, dentro da sua carreira como um todo, isso não foi um rótulo, se assim podemos falar, né? Ela conseguiu, de certa forma, de certa maneira, encontrar um mecanismo de permanecer nesse espaço e de ter protagonismo, de certa maneira. Então, assim, esse desenvolvimento da carreira dela e também exatamente enfrentar essa realidade machista, de certa forma, tornou ela respeitada e tornou, de certa forma, ela marcante até hoje, né? Se até hoje a gente lembra dela por uma apresentação nos anos 80, então significa que ela marcou muito. E eu acho que, e aqui repito, né? Mesmo com todo o machismo existente no carnaval e no carnaval de São Paulo, que eu acho que é bastante acentuado, ela, no meu ponto de vista, acho que só ela, Royce e Ernesto conseguem marcar um desfile por causa do samba e da interpretação. Mas eu acho que a Eliana de Lima, ela é a grande personagem nesse sentido, porque Babalutim, por exemplo, Águas Cristalinas, 85, 89, por exemplo, a gente está falando aqui de um começo, um princípio de massificação do Carnaval de São Paulo. E ela já estava com uma voz de protagonismo nesse processo. Então ela venceu, eu diria que ela venceu o machismo, por mais que o machismo, de certa forma, foi retirando também o protagonismo dela com o passar do tempo. O segundo ponto que eu acho que é interessante de colocar é que essa projeção dela, essa visibilidade que ela vai ter, é por causa do carnaval. Então, se a gente sempre coloca, né, que o Carnaval de São Paulo talvez não tenha grande visibilidade, não consegue criar grandes carreiras para os seus artistas, eu acho que a Eliana de Lima foi uma exceção da regra, ou ela conseguiu burlar essa realidade, porque vai ser o carnaval que vai possibilitar a disseminação e o profissionalismo, se assim podemos falar, dela enquanto carreira individual, mas também dela dentro do carnaval, porque Eliana de Lima vai ser uma das primeiras pessoas, um dos primeiros intérpretes a receberem pelo trabalho em uma escola de samba. Né? Então ela vai ser, ali nos anos 80 para 90, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ela vai ser uma das primeiras intérpretes a receberem. E, de certa forma, isso vai disseminar-se pelas outras escolas, o que é nada mais, nada menos um respeito e valorização do trabalho, que ela vai ser pioneira nesse sentido. Muito também por causa que ela, por exemplo, quando ela está no processo ali até 90, né? 90 e 91, quando ela tá saindo da Leandra, que é 91, ela retorna em 92, ela já tava com o álbum estourado, né? Com músicas estouradas. Então ela já era ela não era só uma intérprete mais, ela já era uma personalidade da música como um todo. E nunca perdeu o jeito, a postura, a forma, a humildade, de certa maneira, de estar dentro da escola, né? Ela nunca foi a protagonista, ela sempre foi uma das peças, tanto da Leandra quanto da Peruche, na sua carreira. E o terceiro ponto, que eu acho que é muito interessante, é que de certa forma a gente já colocou aqui, né? Que por mais que o Carnaval de São Paulo nos anos 80 fosse ainda provinciano nos anos 90, ela de certa forma vai ser também uma estampa do nosso carnaval. Por exemplo, eu acho que muitas pessoas de fora de São Paulo têm uma lembrança da Eliana, e quando ouvem Eliana de Lima, já liga ali já tem um clique ali na cabeça e já associa ela ao Carnaval de São Paulo. Então acho que é interessante ter isso, porque quando a gente fala de mulheres, por exemplo, cantando no Carnaval, vem automaticamente Eliana de Lima. Quando a gente fala de Leandro de Itaquera, Unidos do Peruche nos anos 80 e 90, a gente já vem logo de cara Eliana de Lima. Quando a gente fala de intérpretes, cantoras, grandes momentos do AMB ou da Avenida Tiradentes, a gente lembra sempre da Eliana de Lima. Então, nesse sentido, ela conseguiu vencer, entre aspas, essa barreira do provincianismo do Carnaval de São Paulo, e ela ergueu a sua carreira nesse sentido. Então, acho que a gente tem que sempre aplaudir, né, a carreira da Eliana, e repito, acho que o nosso carnaval não valoriza os nossos personagens, e eu acho que a Eliana de Lima deveria ser muito mais valorizada do que ela já é,
porque, por exemplo, esses aqui são 3 pontos que eu acho que são interessantes, mas poderiam ter vários outros aqui, o que já mostra que não é só uma mulher cantando pela primeira vez em São Paulo, com protagonismo em São Paulo, mas é uma mulher forte que nunca se deixou, vamos dizer assim, cair dentro desse espectro de um rótulo, ou de um machismo, ou de uma limitação do seu talento, da sua carreira como um todo. Então acho que isso é muito valoroso, e por isso que a gente está aqui exaltando a sua carreira, que começa ali nos anos 80, como ela diz, no Cabeções da Vila Prudente, escola que na época não estava no grupo especial, uma escola ali um pouco afastada da região central, uma comunidade que sempre passou por muitas questões, né, referentes à marginalização e até mesmo investimento da prefeitura, e ela ali nesse espaço, ela vai com o primo dela fugir da casa, entre aspas, ela foge, vai escondida para o Cabeção da Vila Prudente, porque como ela mesma conta, ela era de uma família que tanto o pai quanto a mãe eram um pouco mais conservadores em enxergar o samba, não gostavam de samba, não gostava de carnaval, mas ela teve como diz o seu Nenê, ela foi picada por um mosquito do samba, e quando você é picado você não consegue mais deixar de gostar. E no Cabeça da Vila Prudente ela ouve, né, a Márcia cantando, a Silvia, na verdade, ela ouve ela cantando ali no Cabeça da Vila Prudente, ela fica encantada, fica maravilhada ali com seus 15, 16 anos, ela já era uma apreciadora de samba, Alcione, outros vários cantores também, Beth Cavalli e assim por diante. E ali ela vai ter esse destaque. E ela volta depois no Cabeça da Vila Prudente e ela lá vai cantar pela primeira vez num palco samba. E aí ela gosta de vez. E aí ela chama a atenção de alguns compositores do Príncipe Negro. E aí ali no 79 para 80, ela vai defender o samba que estava tentando ser o samba enredo oficial do Príncipe Negro, que estava voltando ao grupo especial. E aí ela vence a disputa e a escola chama ela para ser a intérprete, a puxadora do samba, aos 19 anos, em plena Avenida Tiradentes. Então assim ela assume o cargo pela primeira vez de intérprete de um samba enredo. E assim, né, essa passagem, né, inicial dela, tanto no Cabeções quanto no Príncipe Negro, vão marcar, vamos dizer assim, enquanto protagonismo, né, pela primeira vez assim, interpretando o samba. Mas vai ser exatamente na Unidos do Peruche e na Leandro de Itaquera que ela vai ter aí de fato o grande protagonismo, porque antes disso, né, ali entre 81 e 83, ela vai transitar entre Peruche, Mocidade, Rosas de Ouro, Barroca, em que ela grava sambas, mas ela não é convidada para interpretar na avenida, ou ela está participando da aula de compositores, está ali puxando ali como canto, mas ela nunca teve oportunidade, tanto na Mocidade Alegre quanto na Barroca, de ser intérprete oficial. E aí ela sempre pontua, né, e o nome disso, né, de certa forma, e ela tá, acho que certa, coberta de razão, que é exatamente o machismo na época, de, vamos dizer assim, essas grandes escolas não acreditarem no trabalho e na possibilidade de ela aguentar um samba. Até que então, no Unidos do Peruche, em 84 para 85, na interpretação de Águas Cristalinas, né, ou Mariana, que vai ficar marcado, de certa forma, na voz dela, e ela vai fazer talvez o grande momento, né, de estreia dela no Peruche, uma reestreia também da Peruche, que estava ali nessa transição meio que turbulenta, né, de sair do acesso para o especial, e ela é uma das estampas dessa reconstrução da escola como um todo. E ela vai ter a passagem dela no Peruche vai ficar marcada também pela participação dela com o Jamelão no desfile de 88, e que ali ela vai fazer esse dueto famoso, e eu diria que é um dos grandes momentos da nossa história, se assim podemos falar, no nosso carnaval, porque o modo como ela impunha
o samba de 88 ela se impõe junto ali com o Jamelão, que não é uma coisa muito fácil, ela se impõe e ela leva o samba pra frente e se torna um clássico. Mas é 89, e aí não tem como não dizer que vai ser o grande momento da Helena de Lima, porque era a estreia da Helena de Itaquera no grupo especial, e de certa forma ela faz o Babalotim ser o que ele é. Com certeza você tem outras pessoas, né, que contribuíram para o Babalotim acontecer do jeito que ele foi, mas de certa forma ela é a grande. Quando a gente lembra de 89 na Helena de Itaquera, a gente lembra da Helena de Lima. E eu acho que o Babalotim tem uma coisa que é muito importante, né, porque a gente percebe que a voz da Helena de Lima enquanto samba enredo, né, quando ela está interpretando o samba enredo, não é só uma voz forte, né? É uma voz que modula o samba, né? Todos os sambas que ela canta, você percebe ali que tem uma interferência positiva do modo como ela canta dentro da obra, né? Porque, por exemplo, se a gente pega 88 no Peruche, 89, que são temáticas semelhantes, na questão afro, ela consegue dar a sua personalidade dentro do samba enredo e não descaracteriza, né? Que é uma coisa muito difícil hoje a gente ver, né? Hoje a gente tem grandes intérpretes, mas são intérpretes que às vezes não tem uma grande personalidade. E acho que a Helena de Lima ela tem essa personalidade nela e na voz, que fica extremamente marcante. E eu acho que o outro samba que... Ela tem outros vários sambas que ela canta muito, muito bem, mas acho que é 92, né? 92 é uma coisa assim surreal. O Dicílio da Leandro não é um dos melhores, mas ela marca novamente o Dicílio a partir da voz dela. O Dicílio de 94, sobre o Tietê, também é uma grande interpretação dela. O Dicílio de 99, do Paulo Freire, é uma coisa assim sublime, o modo como ela interpreta, o modo como ela canta. O Dicílio de 2003, do Peruche, sobre o Vale do Paraíba, que é o último ano dela enquanto intérprete, é assim uma coisa surreal também. Então acho que a grande marca da Helena de Lima dentro do carnaval, dentro dessa participação que ela vai ter enquanto intérprete oficial da Leandro e do Peruche, que vai marcar a passagem das duas escolas, é exatamente o modo como ela interpreta e o modo como o samba ganha voz, né, personalidade na interpretação dela. Que existindo que ela nunca vencesse o grupo especial, e eu acho que aí não é ela que não tem o título, acho que é o Carnaval de São Paulo que infelizmente não tem Helena de Lima como a grande voz, e olha que teve desfiles que ela poderia muito bem ter vencido, e assim por diante. Então, a carreira musical dela no carnaval, de certa forma, vai se hibridizar nos anos 90 com a carreira dela nos álbuns, porque, como eu já disse, ela tem um álbum gravado em 1986, mas é um álbum que não ganha grande projeção, né? Não ganha grande protagonismo, até porque ela também no carnaval estava começando a construir essa sua carreira, e também na época, né, o sertanejo era muito mais forte do que o samba, pagode, partido alto, que vai ser mais nos anos 90. Então, a carreira dela enquanto álbum vai se iniciar em 1986, quando aí sim ela vai na Continental fazer o álbum Fogueira de Não Se Apagar, que, como eu já disse, não é tão assim conhecido, né? Por exemplo, não tem no Spotify nem em outra plataforma de áudio esse disco, mas tem no canal da Helena de Lima, que vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Aí ela vai gravar logo em seguida o Fala de Amor, que é de 91, essa aqui com a produção de Jorge Hamilton, que vai acompanhar boa parte da carreira dela. Aí em 92, 93, 94, 95, 96, ela faz uma sequência de álbuns que começa ali com Caminhos de Ilusão, Drink de Amor, o Helena de Lima. E aí em 97, 98, ela grava novamente, mas eu acho que é em 99 que ela tem um restart também na produção dela, que é o Vou Viver a Vida, que também é uma obra incrível, bastante bonita, inclusive as músicas do álbum, que é exatamente coordenado pelo Jorban e pelo Jorge Hamilton, que volta a fazer a produção dos discos dela. Jorge Hamilton, que começou ali entre 91 e 93, fazer a produção. Aí ela vai ter outros álbuns, como por exemplo Sentimento de Mulher e Eu Estou Assim, que é o último álbum
dela, gravado pela Zaid Records em 2007, que é, vamos dizer assim, a última grande produção feita pela Helena de Lima. Ela vai ter outros EPs, outras várias participações, mas esses são, vamos dizer assim, os últimos, né? Vamos dizer, se assim podemos falar, o último álbum dela em 2007. E a música dela, a música dela, Xepa, vai exatamente, ela vai estar, né? Ela vai aparecer na novela Dona Xepa da Record. Novela que muita gente não lembra, mas ela estava lá na trilha sonora da Xepa, Dona Xepa, novela da Record. Aqui não tem como a gente falar de todos os álbuns, então aqui a gente vai se restringir ao álbum dela de 91, que no meu ponto de vista é um dos melhores álbuns de Helena de Lima. É um álbum que tem aqui personalidade, tem toda aqui uma forma bastante interessante de fazer o arranjo, e o álbum começa aqui primeiro com as músicas, tá? As músicas do álbum, elas são exatamente, cadê aqui? Desejo de Amar, composta pelo Gabu e o Marinheiro. Badabauê, do Marquinhos Lessa e Toninho 2. De Bem com a Vida, com Maurinho Damazei e Joãozinho Carnavalesco. Não Tem Mais Jeito, do Ed Wilson e do Cury. O Boa Noite São Paulo, do Ideval Anselmo e do Roberto Carvalho. De Barro de Vidro ou de Cera, do Marquinhos Paiva e do Franco, com a participação do Zeca Pagodinho. Apenas Matriz, do Marquinho PQD e do Franco. Sou Negro Sim, do Rick Magia. Chora e Sofre o Coração, do Dezinho Faete. E Fala de Amor Pra Mim, do Zeca Sereno. São 10 músicas num LP, frente e verso, 5 na frente e 5 atrás. E eu acho, meu ponto de vista pessoal, não é só porque é o álbum que dá a maior projeção para ela, é esse álbum que explode, né? Quase todas as músicas desse álbum são conhecidas por muitos sambistas aqui em São Paulo e no Brasil, mas eu acho que também aqui a gente tem a apresentação de fato de quem é a Eliana, mas principalmente do que é uma mulher sambista cantando. Porque se a gente for parar para pensar, a gente já falou aqui de Hermano Matias, Tonquinho Batuqueiro, Geraldo Filme, a gente tem, por exemplo, a Dona Irã Barbosa, entre outros, Demônios da Garoa, que são cantores, homens, que fazem sucesso com samba em São Paulo. Então a gente está tendo aqui a Helena de Lima, que em 90, 91, ela vai explodir. Em 86 ela tinha um álbum, mas a gente está falando aqui de uma mulher que rompe esse clube do Bolinha, do Carnaval e do samba de São Paulo, e ela vai ser uma protagonista desse espaço. Então por isso que a Helena de Lima, ela não é só uma mulher que canta samba, ela é uma mulher que tem uma importância gigantesca para a história do samba na cidade de São Paulo. Porque se a gente fala que o samba em São Paulo já é marginalizado, uma mulher cantando samba é muito mais ainda. Tem um estereótipo muito maior, inclusive. Antes, ela tem uma música que é a Estação do Amor, que é a música que ela canta com Reginaldo, se não me engano, Reginaldo ou Reinaldo, não lembro. Que ela canta, que eu acho que explode, né? É uma música solo, que depois vai voltar em 99, que é esse diálogo de amor, de términos e outras coisas mais. Mas é em 91, com a música que abre o álbum, que é o Desejo de Amar, que é um samba um pouco mais romântico, né? Que agora eu estou sozinha, precisando de você, e você não está por perto para poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, e você não está por perto para poder me ajudar. Essa música, né? Essa música de abertura já tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque quase todas as músicas, essas baladas românticas, ou esses sambas românticos que a Eliana está cantando, é a voz da mulher, como se fosse a mulher cantando, nos anos 90, vamos dizer assim, os desejos, os desamores, as angústias do amor como um todo. Então acho que isso é muito interessante, né? Porque, como eu disse, ela tem uma voz com muita personalidade, e isso se reflete no modo como ela canta, no modo como ela desenvolve toda a canção e assim por diante. O Desejo de Amar, a música Desejo de Amar, que já abre o álbum, já nos leva a um outro sucesso, que em Desejo de Amar já tinha, de certa forma,
uma música, um trecho ali, que era um dererê, né? Como dói a solidão, não, 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 não. Esse um dererê nos faz levar ao Badabauê, que é a música número 2, do Marquinhos Lessa e do Toninho, que é um samba um pouco mais embalada, né? E depois do Badauê, conversamos no sonhar, com uma casa escondidinha lá no alto do Joá. E Badabauê é nada mais, nada menos do que o ato de amor, né? Então, assim, é uma música que, se a gente for parar para pensar, ela não, de logo de cara, já nos leva a essa sensação. Ou você que era uma criança nos anos 90 e cantava Badabauê como se fosse uma coisa extremamente, vamos dizer assim, legal de se cantar, porque é divertido falar a palavra, mas quando a gente olha a letra, é exatamente essa relação, né, amorosa, carnal entre os participantes, né, como ela diz, né? Tô sentindo essa firmeza, nossa transa é uma beleza, a chama está sempre acesa, é a razão da natureza, né? Aí badabauê, 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 só com você eu vou e assim por diante. Então, assim, como eu já disse, é um interessante porque, por exemplo, quando a gente olha o Germano Martins em geral do filme, é normalmente o homem falando, né, no samba. E aqui a gente tem a mulher falando de coisas que, entre aspas, até hoje eu diria que são tabus. Então, não é que a Helena, eu não acho que ela se reconhecia nessa época, também não sei se ela se reconhece, mas de certa forma tem um ar um pouco feminista. Por mais que sejam homens compondo, ela é um sentimento um pouco do empoderamento da mulher como centro da ação. Eu acho que isso é muito interessante. Aí depois tem a música de Bem com a Vida, que aqui é um partido alto, né, uma terceira versão, né, de samba que a gente tem aqui, porque a gente tem esse samba um pouco mais romântico, a gente tem um samba um pouco mais embalada, que é o Badabauê, e a gente tem esse samba um pouco mais em partido alto, que é um samba que ela vai falar que ela já cantou no asfalto, no terreiro e também no fundo de Quintal, em que ela expressa, né, esse desejo, esse amor do estar de bem com a vida, principalmente com o samba. Aí depois Não Tem Mais Jeito, que pra mim é uma das músicas mais bonitas do álbum, que aí aqui já sai do samba, a gente entra numa balada romântica, que era muito comum nos anos 80, anos 90, aquela música interpretada com paixão, até mesmo com uma certa dor no modo como era interpretado. E aí, citando aqui um trecho da música, não entendo por que você foi agora, um amor com o meu você jogou fora, na hora em que eu mais precisava de você, hoje eu sei porque que é de amor se chora, dói demais um adeus de quem vai embora e não posso ficar sem você nenhum momento. E aqui, essa música eu acho que é uma das mais bonitas, porque aqui a gente consegue perceber toda a potência, né, musical, toda a potência da voz da Helena de Lima, que fica extremamente exposta aqui, que a gente já conhecia no carnaval, mas que aqui a gente ganha uma outra versão dessa voz, né? Porque o modo como ela interpreta, o modo como ela canta, faz a gente meio que sofrer com a música, né? Porque acho que quando a gente tem essa sensação, significa que a gente atingiu o sublime, né? Como a gente diria na estética, e a gente foi tocado pela beleza da música, né? Da interpretação como um todo. E eu acho que isso é um grande artista, né? Isso é um grande cantor. Quando a gente consegue ter essa sensação, quando isso passa do jeito como deveria acontecer, fica muito expresso, né? Por exemplo, ela diz, não tem mais jeito, não dá pra te tirar do peito, minha cabeça só viver pra imaginar você. Não tem mais jeito, eu não tenho mais um direito de estar sozinha sem ter você na minha mente. Mas se você voltar, vai ser tão bom pra mim, vai ser melhor pra nós viver o amor pra sempre. E aí ela vai estendendo notas, às vezes ela diminui e assim por diante. A música 5, que é Boa Noite São Paulo, ela começa de uma forma que você fala, vai ser um samba normal? Não, é um samba enredo, composto pelo Endeval Anselmo, que foi um dos compositores do samba de 85 do Peruche, e aqui ele volta para fazer um samba enredo, e que aqui a gente tem todo o diferencial da Helena de Lima, que é exatamente essa sustentação de qualquer melodia, de qualquer tonalidade que o samba enredo pede. Por isso que eu acho que ela é a voz do carnaval, porque ela não só se readapta, né? Ela consegue atingir notas, melodias que não é todo cantor que está disposto a sair da sua zona de conforto para conseguir, vamos dizer assim, se impor na música. E é uma música, um samba enredo que não foi exatamente não um samba enredo de avenida, mas que foi composto ali, que ela vai contando a cidade de São Paulo, assim como tudo. A música 6, de Barro de Vidro de Cera, é a música que ela canta com o Zeca Pagodinho, que é o padrinho dela.
É um partido alto, clássico, de pergunta e resposta, em que uma parte ela canta, outra parte ela canta, mas o refrão é sempre a Eliana interpretando, né? E aqui está um trecho: meu amor não é de pedra, é duro na queda, é puro marfim. É o canto que encanta, é a raiz que planta, é a flor no jardim. É a luz e a voz, é feliz aos teus pés, é a paz de um começo sem fim, é o sorriso que apaga um amor tão ruim. Isso aqui é muito genial, né? E aqui novamente é uma mulher cantando, né? Ali uma relação de pergunta e resposta com outra pessoa, e ali ela vai contando esses casos, descasos do amor e assim por diante. E esse amor que não é nem que é de barro, de vidro ou de cera, né? Então são vários estágios, né, da durabilidade desse amor. Aí a música 7 aqui para mim é a mais bonita desse álbum, uma das mais bonitas da carreira da Eliana, que é apenas Matriz. E aqui é o que eu disse no começo, né, anteriormente. Eu não sei se ela se reconhecia com uma voz, uma mulher que estava levando uma nova possibilidade da mulher se enxergar nesse mercado. Porque o Apenas Matriz é uma mulher que ela diz que ela está sendo extremamente objetivada. Como ela diz, né? Você diz que eu te faço infeliz, que não passo de um calo em seu calcanhar. Quer que eu seja apenas matriz. Que também é muito forte, né? Pensar que a matriz é como se fosse uma coisa, vamos assim, imóvel, que não tem personalidade, que não tem voz, não tem uma maleabilidade, ela fica ali parada. Mas centenas de vezes me faz tão vulgar, e na cama você insinua que até mesmo nua não sou mais mulher, e me diz que eu não mexo direito, nem faço do jeito que você mais quer, que eu sou bem melhor na cozinha, tão boa de linha e também de lavar. E passar pano, bem, sou rainha, sou dona do lar. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque você imagina, 1991, uma música que está tocando no rádio, que tem esse poder na letra. Letra do Marquinho PQD e do Franco, mas a interpretação dela, por isso que isso é muito importante. O modo como ela interpreta, você sente essa dor. E ela fala, né? Você não quer me dar amor, nem dar valor a quem te quer. Sou bem mais feliz por ser mulher, mas infeliz no coração. Meus sonhos rolam pelo chão, você me trata com desdém, desfaz de mim, mas não me troca por ninguém. Então é uma coisa assim, que é uma relação que tá ficando, que é tóxica, né? Mas quando você se identifica com a música, criou que muitas pessoas começaram, talvez ali, a, vamos assim, questionar relacionamentos. E essa música aqui não é exatamente um samba, é uma balada romântica e é muito bem interpretada. Aí depois eu tenho um Sou Negro Sim, que é um samba meio que de protesto, né, de afirmação e da ideia positiva da identidade negra como um todo. Aí tem a Nobre, Sofre, Chora e Sofre Coração, que aqui é outra balada, e aqui é uma balada que rasga o coração mesmo, né? Que ela vai estendendo, né? O chora, sofre coração. É uma coisa bem assim, triste, mas é muito bonito. E a última música do álbum, que é o Fala de Amor Pra Mim, que é uma música das mais interessantes, que é uma mistura ali de samba. Tem alguns momentos que você pensa que é um forró, parece que vai começar um forró, mas não, volta pro samba. E para que esse tormento tenha fim, é preciso compreensão, é preciso palavras fortes que toquem no coração. Não quero seguir a estrada onde trilha a solidão, e assim por diante. Como dá para perceber, né? Não sei se as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, mas eu acho que isso aqui é apenas uma fração da importância da Eliana de Lima enquanto cantora no nosso carnaval, no nosso samba como um todo. Eu acho que quando eu tive a falar, o episódio de Eliana de Lima já iria acontecer antes, mas como eu percebi que a gente tinha ali o episódio das Baianas, tinha aqui o episódio das Yalo 10, eu falei, vamos juntar tudo e finalizar com a voz do carnaval que é Eliana de Lima, porque eu acho que é importante a gente relembrar, né? A Eliana de Lima está viva, vivíssima, aí disponível para programas, para outras atividades, mas eu falei, não, aqui eu quero fazer um tributo, né? Eu quero contar a história dela, eu quero contar a importância dela pro nosso carnaval, pra nossa folia como um todo, e eu acho que a gente tem que agradecer a Eliana de Lima por ter coragem, né? Primeiro, quando ela era mais jovem, quando ela entrou no Cabeções, quando ela cantou na Vila Prudente, na Príncipe Negro, quando ela cantou
na Perus, quando ela fez história na Leandro. Eu acho que a gente tem que agradecer a Helena de Lima pela coragem, porque sem essa coragem ela não abriria portas para outras mulheres cantarem no carnaval, e ela também não seria uma voz tão importante para a nossa folia como todo. Como eu disse, ela é uma mulher que levou o carnaval de São Paulo para onde ela ia. Então acho que isso por si só já é o suficiente para ela ser mais lembrada e mais reverenciada do que ela já é. Eu acho que a gente tem esse péssimo hábito em São Paulo de não falar das nossas pessoas, e eu acho que a Helena de Lima é uma voz que merece ser mais falada, mais cantada e mais reverenciada como deveria ser. Fica aqui também a playlist aqui da Helena de Lima lá no Spotify. Deixar aqui também o canal do YouTube da Helena de Lima, que lá tem algumas lives, lá tem todos os álbuns que ela canta. E prestigiem Helena de Lima, dê stream, curtam os vídeos, comentem os vídeos, e que eu acho que é muito importante. E é isso, gente. O podcast Sampa Samba volta na semana que vem, está terminando a nossa temporada. E é isso, não deixe de seguir o Cabeça Depressão nas redes sociais, Instagram, Twitter, no Facebook. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E de tocar o sino de notificação. Se você estiver numa das plataformas de áudio, não deixe de seguir o nosso podcast para você ter as atualizações e as notificações quando ele surgir. É isso, até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de ouvir Helena de Lima e nunca deixe de sambar.